Boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos em que eu estou aqui todas as noites transmitindo um pouquinho do meu conhecimento sobre colorimetria, né? Sobre essa arte maravilhosa de colorir e descolorir os cabelos da mulherada, né? E não só das mulheres, né? Os homens também estão super vaidosos, a cada vez mais eles vêm, né, solicitando serviços de cor no salão de beleza, tanto de cor quanto de descolorações, não é verdade? Se você é iniciante de cabeleireiro, se você é aquele profissional que até já não é tão iniciante assim, mas que você ainda se sente um pouco inseguro ao ter que processar quimicamente um cabelo, sente aquela dificuldade nos procedimentos de mecha, se sente um pouco inseguro em, né, criar e reproduzir, né, alguma determinada técnica, se você é auxiliar de cabeleireiro, fica aqui comigo que eu tenho certeza que hoje você vai aprender algo que vai te ajudar bastante na sua carreira enquanto colorista. Porque hoje nós vamos falar de um assunto bem legal e que eu tenho certeza que no dia a dia do salão, muito provavelmente você não realiza esse tipo de técnica, esse tipo de trabalho que eu vou mostrar aqui para vocês de que forma se faz, ok? Eu sou Renata Goulart, sou cabeleireira, sou colorista e também sou educadora na formação de profissionais em colorimetria, aquele profissional que já atua talvez na área de cabeleireiro, na área da beleza e que sente uma vontade, um desejo muito grande de estar aí, né, melhorando cada vez mais o resultado do seu trabalho, de realizar esse tipo de procedimento químico de maneira mais segura, com bastante eficiência, sem sentir medo de errar, tá? Então fica aqui comigo que você vai aprender um pouquinho mais, ok? Bem, e o assunto que eu escolhi para falar hoje é exatamente sobre diagramas de cor. E de repente você pode estar aí se perguntando, o que é diagrama de cor? Para que serve esse diagrama de cor, tá? Então, assim como um arquiteto, né, ou um engenheiro precisa daquela planta, né, onde ele coloca todos os traços, todos os desenhos, as informações que são necessárias para que ele possa conseguir construir aquela casa, nós que somos coloristas, né, também precisamos desse tipo de mapa. Então, na realidade, um diagrama de cor, ele serve para que nós coloristas possamos planejar o nosso trabalho, que nós possamos, né, aprender como aplicar, né, exatamente aquela técnica do nosso trabalho. Perfeito? Então, o que é de fato, né? O que vem a ser esse diagrama de cor? É só um colorista que utiliza? Não. O estilista de corte, né, que é o cabeleireiro, ele também, por sua vez, ele utiliza muito esse tipo de recurso, porque é ali que ele vai aprender exatamente qual é, né, a forma que ele tem que retirar a seção para que ele realize o corte e qual é a graduação ou qual é, né, ali a elevação que ele vai ter que fazer para fazer o corte, para bater a tesoura ali e realizar aquele corte. E com isso ele vai o quê? Projetar, inclusive, o caimento daquela mecha, de que forma que ela vai cair conforme ele eleva aquela mecha. Agora, nós coloristas também, né, devemos utilizar desse recurso. Por quê? Como eu acabei de falar, o que é, né? O que vem a ser esse diagrama? O diagrama, né, na realidade, é uma forma, o diagrama de cor é uma forma de se planejar, ou seja, de se mapear o trabalho que nós coloristas vamos realizar ao proceder um cabelo da cliente, tá? Uma mudança de cor para o cabelo da cliente. Então, é como se nós colocássemos, né, criássemos um mapa e nesse mapa nós colocássemos todos os assuntos mais importantes, ou seja, não assuntos, mas os tópicos mais importantes, né? O desenho daquela mecha, ou o desenho daquela interseção, né, de cor que nós vamos criar ali dentro daquela arte toda do cabelo. Então, na realidade, o diagrama de cor nada mais é do que um planejamento prévio que nós coloristas
criamos, né, ao desenvolver técnicas para modificar a cor do cabelo da nossa cliente. Simples e muito fácil, correto? Mas é aquilo que eu estou falando para vocês. Eu sei que muitos profissionais não utilizam, né, não tem por hábito seguir um diagrama de cor. Talvez sentem um pouco de dificuldade de fazer a leitura desse diagrama de cor, que sei que inclusive é uma das grandes dificuldades que um colorista tem e às vezes até um estilista de corte. Às vezes ele não consegue identificar naquele traçado que foi realizado ali no diagrama qual é a finalidade dele, por que ele está ali, por que ele é pontilhado, ou por que ele é o tracejado, ou por que ele está em zigue-zague, por que ele tem uma linha direta, se aquele posicionamento que tem ali naquele desenho, naquele riscado, ele vai te dar qual resultado? Às vezes a pessoa não tem condição de compreender que aquele tracejado que foi extraído numa diagonal ou para dentro ou para fora vai, né, gerar lá no resultado final da cor um caimento X, Y ou Z para aquele cabelo. E, gente, é muito simples, é uma coisa muito fácil e a partir do momento que você, profissional, começar a utilizar, né, a criação e praticar e treinar a fazer e se desenvolver com isso, com essa habilidade, eu tenho certeza que você vai começar a enxergar toda a sua arte, né, todo o seu trabalho enquanto colorista de uma forma totalmente diferente, tá? Agora, me explica melhor sobre esse diagrama. Então eu vou pegar aqui uma amiga nossa hoje, né? Vamos ver, me sinaliza aí se vocês estiverem conseguindo visualizar bem aí, né, o resultado. Eu vou tirar aqui, que eu acho que fica melhor para eu mostrar, depois eu uso o tripé de novo. Então aqui, olha, eu vou mostrar para vocês, tá vendo aqui, ó, é um tipo de diagrama, tá? Que eu, né, que fiz esse diagrama, eu criei esse diagrama de cor, com a finalidade de desenvolver aí uma nova técnica na extração de quê? De mechas, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês com isso? Que um colorista profissional, ele precisa desenvolver essa habilidade. Por quê? É aí que você vai, né, ter uma grande evolução na carreira como colorista profissional. Ah, não, Rê, mas eu já faço um monte de cor de cabelo bonito, o resultado fica super legal, fica perfeito, a minha cliente nunca reclamou. Ok. Mas, dessa forma, lembra que eu vivo falando aqui, inclusive isso eu explico muito no meu curso Desvendando a Colorimetria, como se fazer um diagrama. Eu estimulo os meus alunos a realizar diagramas de cor, tá? A criar sozinhos esse tipo de projeto, porque é dessa maneira que o meu aluno vai conseguir construir um raciocínio lógico de criação de cor exclusiva para o cabelo da cliente, que ele pode assinar e falar, essa técnica é literalmente minha. Perfeito? Então, é assim que eu trabalho e é assim que eu costumo orientar os meus alunos para realizar os procedimentos químicos, porque quando você tem esse mapa, dificilmente você vai, né, entregar um resultado de cor com, né, erros. Né? A sua cliente vai te pedir ali um determinado tipo de mecha, um determinado tipo de caimento e você vai entregar para ela exatamente aquilo que está sendo prometido. Então, exemplo disso, olha lá. Tem aqui, olha, nessas divisões, você está vendo aí, olha, eu tenho aqui, né, vários tipos de tracejados. Então, eu tenho aqui uma risca que está exatamente o quê? Em diagonal, tá? Essa diagonal é para fora. E eu tenho aqui abaixo, olha lá, tá um pouquinho já apagado, porque já tem um certo tempo que eu fiz, que eu executei, mas você vai conseguir perceber que é um zigue-zague. E por que eu faço esse tipo de tracejado? Porque eu já sei que o cabelo que a minha cliente deseja é com aquela abertura para fora, que aquela mecha vai ficar virada, ou que quando ela trouxer esse cabelo para frente e aqui abrir, ela vai enxergar aquelas mechas bem claras. E cada tipo de mecha, né, que eu coloco, cada tipo de desenho que eu crio para esse diagrama, vai dar
no resultado final um tipo de caimento, um tipo de mecha, vai me dar resultados diferentes. E às vezes com essa mesma técnica criada por mim, eu posso entregar uma gama de resultados diferentes, apenas modificando o quê? As nuances, né, de reflexo que eu aplico. Ou às vezes até o distanciamento na hora de intercalar uma mecha, perfeito? Então, pessoal, o que eu quero te explicar com isso, tá? Que para que nós possamos, né, criar um resultado de fazer esse diagrama de cor, é necessário que nós saibamos determinar o posicionamento dessa mecha na cabeça. É necessário que nós saibamos, né, detectar, principalmente no caso da cliente, se você vai criar, tá, um diagrama de cor específico para uma cliente sua, que você já conhece, já sabe o perfil, é muito importante que você saiba qual é o serviço que ela quer. Ela quer um duo de cores, ela quer um trio de cores, ela quer uma interseção, né, de cor diferente, com luminosidade, dentro em algum ponto específico da cabeça. Ela quer um serviço de mechas. O que realmente essa cliente deseja? A partir disso é que você vai começar a angariar elementos para que você construa um diagrama de cor para o cabelo da sua cliente. E às vezes não é necessário você criar um específico para cada cliente para que você crie cores exclusivas. Como eu acabei de mencionar aqui, às vezes você vai conseguir, tá? Com a mesma técnica, com um único diagrama, criar o quê? Um leque de opções, de cores e resultados diferentes para entregar. Apenas brincando com a mescla de cores diferentes, tonalidades, nuances de reflexo diferente, alturas de tom diferente, correto? Em visagismo, você aprende muito isso, né? Você vai aprender que, às vezes, colocar uma interseção de uma cor mais clara, mais luminosa aqui no alto, no topo da cabeça, às vezes escondida por dentro, às vezes, e dependendo do diagrama de corte que for executado previamente, dessa cor, você vai entregar para sua cliente um resultado de cor que vai alongar a silhueta, ou às vezes, pelo contrário, dependendo da cor que você escolher para colocar nessa interseção, você pode até achatar a estatura dela. Veja como é importante, né, criar esse diagrama de cor, porque ele é um projeto, bem como um projeto arquitetônico ou um projeto de engenharia da sua cliente, correto? Então vamos ver aqui, acompanhe aqui comigo, vê se vocês estão me vendo aqui também, tá? Está tudo ok? Deixa eu pegar aqui o meu canetão. Quando eu me posiciono aqui, se vocês conseguem me acompanhar, tá ok, né? Então vamos lá. Também é importante lembrar que é necessário você identificar o segmento da mecha. Então, quando você for criar um diagrama de cor, primeira coisa que você tem que lembrar, tá? Existem alguns tópicos, tá? Que você vai precisar lembrar no momento em que você for realizar esse seu procedimento de criação desse seu diagrama de cor, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, você vai precisar pensar o quê? Onde você vai posicionar essas mechas, em que lugar que elas vão ficar, qual vai ser o caimento que você pretende que elas tenham, né? O desenho que você vai criar, de que maneira você vai projetar o seu desenho, os seus tracejados, né? Como serão extraídos também as suas mechas, no caso de mechas, dentro de cada painel ou seção, tá? Então, esse mapa, ele é imprescindível para que você obtenha um resultado de cor que foi previamente planejado e vai facilitar demais o seu trabalho, tá? Então, é muito importante também, tá? Que você saiba que fazer diagramas de cor vai fazer, né? Vai colaborar e muito para que você, enquanto colorista, tenha uma evolução sem precedente. No quê? No quesito criação. É aí que você começa a mostrar ao que veio e sai daquela zona de conforto, né, de execução de um trabalho de cor de um colorista mediano e começa a expandir a sua mente para que você, de fato, comece ali a criar cores de uma maneira que é
em que você vai poder assinar a sua criação. Tá? É a mesma coisa de você pegar lá um estilista de moda. Ele não sai replicando simplesmente tudo aquilo que ele vê. Perfeito? Então existem benefícios nisso, nessa história toda. Você pode, na realidade, tá? Eu vou sinalizar só para você ter uma noção quantos, né, alguns benefícios que você pode ter, tá? Então você pode obter alguns benefícios, né, ao passo quando você começa a praticar, né, o tracejo, o desenho. É claro que aqui eu estou fazendo, né, as minhas bonequinhas, mas, e você viu também, né, na minha boneca aqui, olha, nessa minha boneca, que existe essa possibilidade de você criar, né, aqui também. Mas eu uso essas da boneca, na realidade, para ilustrar melhor, porque vocês, meus alunos, precisam estar acompanhando e facilita muito a visualização, muito mais até do que no papel. Mas existem, né, os papéis prontos com as cabeças em que você pode praticar e melhorar, né, seu desempenho nesse processo de criação, tentar aí entregar um resultado que é um caimento de mecha que você criou, que você projetou, né? É uma obra de arte sua e não foi copiada ou replicada, tá? Então, o que é importante você saber dentro desse contexto de criação de um diagrama de cor, tá? Bom, ele vai te trazer alguns benefícios, né? Mas é muito importante, primeiro, que você saiba o posicionamento, né? Primeira coisa que você precisa saber, né? Você vai ter que fazer o quê? A divisão. Se essa cabeça vai ser dividida em quantos painéis, se esse painel vai ser, né, um painel em V aqui em cima, se você vai separar quantos quadrantes você quer colocar. Isso é muito importante. Então, desde o primeiro passo, que é assim, uma simples divisão, né, dessa cabeça, você vai já começando a projetar esse resultado. Tá? Então, antes de eu entrar aqui de que forma, quais são os passo a passo para você criar, eu quero te falar sobre os benefícios que isso traz a você enquanto colorista. Não é óbvio só esse que eu acabei de te falar, tá? Que ele vai te fazer, né, expandir a mente, estimular mais o seu desenvolvimento em relação ao quesito criação. Esse é um dos grandes, né, benefícios que você vai ter, tá? Mas você também tem que lembrar o seguinte: toda vez que você for utilizar esse recurso, você tem que pensar assim: a minha cliente vai modificar apenas a cor do cabelo ou ela vai também modificar o corte? Porque é interessante e é muito importante que você se lembre sempre de que a sua cliente pode, às vezes, modificar o corte e talvez ela não realize esse procedimento de corte ali no salão que você trabalha, com você ou com outro profissional. E aí o que acontece? Você foi lá, criou todo um diagrama de cor, fez todo aquele projeto, né, praticamente arquitetônico, tá? Criou uma cor maravilhosa, um resultado que vai ficar único, exclusivo para ela, e aí ela vai lá e vai num outro lugar fazer um corte de cabelo e a pessoa que corta o cabelo, o estilista de corte, não entende que o corte tem que conversar, ou seja, é essencial que quando você vai fazer ali aquele diagrama de cor, que se você não é o profissional que vai realizar o procedimento de corte, é essencial que você oriente a sua cliente que quais são os cortes que vestem aquela cor. Porque o serviço de cor e o serviço de corte precisam o quê? Estar em sintonia, sempre, tá? Você precisa entender que dependendo do posicionamento que você colocou uma mecha, que você projetou para aquela mecha estar ali, o corte que for ser executado pode muitas das vezes, né, simplesmente matar todo um trabalho que você realizou de cor. E vice-versa, a mesma coisa também acontece quando a pessoa projetou, fez um corte e você foi lá e realizou um procedimento de mechas. Gente, quantos cortes de cabelo curto, estilo pixie hair, que você já viu na rua, em que
o corte tá até bonito, mas a pessoa que executou o procedimento de cor fez um monte de reflexo, o quê? Oncinha. Um monte você já deve ter visto na rua. Por quê? Existem técnicas, existe posicionamento de mecha. Quando você faz um corte mais curto, você não pode colocar mechas extraídas, né, em pontos, como você faz uma tricotagem de mecha de raiz, ou como você faz, né, extração de mechas na touca. Porque o que você vai entregar para sua cliente? Pontinhos curtinhos, bolinhas, efeito onça. Então, viu só como é importante o corte e a cor ter uma sintonia? Então, quando você for projetar esse seu diagrama, quando você for executar, aprender ali a fazer esse diagrama de cor, é importante que você, de fato, tá? Tenha, assim, essa ciência de que as duas coisas, o corte e a cor, precisam se conversar. Então, o projeto do diagrama de cor também tem que casar com o projeto de diagrama de corte do estilista de corte, correto? Outra coisa que é um excelente benefício, tá? É que você vai estar, né, errando menos ao entregar um resultado de cor para sua cliente. E por que razão? Porque houve previamente todo um projeto, ou seja, previamente houve um planejamento que foi muito bem calculado antes de você executar o resultado e aplicar na prática aquele resultado de cor, certo? Uma outra questão é que ele ajuda, né, a você a desenvolver melhor o seu raciocínio lógico, tá? Durante esse processo de criação, porque você começa a se questionar o seguinte: poxa vida, se essa cabeça, a minha cliente quer apenas alguns pontos de luz para trazer luminosidade, então não há necessidade que eu coloque no meu diagrama uma quantidade muito grande de mechinhas, né? Tricotagem, baby lights e tudo mais. Eu vou entender que eu posso apenas colocar, né, em alguns pontos específicos, pontos de luz. Que esses pontos de luz já vão me trazer o quê? O efeito de luminosidade, inclusive às vezes em efeito flash, que é com uma luminosidade maior, conforme o movimento do cabelo, aí entra também o movimento do corte e tudo mais. Então, são vários os benefícios. Aqui eu citei poucos, tá? Então, assim, nem foram tantos. Uma outra vantagem que eu acho, no meu ponto de vista, que isso é fantástico, é que você, enquanto profissional, pode, ao criar, né, diagramas, padronizar. Ele permite que você padronize o serviço de mechas do seu salão. E não somente você tenha que fazer essa extração dessas mechas, que a sua auxiliar possa, o seu auxiliar, que os outros profissionais coloristas do seu salão também possa executar o mesmo tipo de procedimento igual, tal e qual a você. Porque você padronizou um serviço e as pessoas vão seguir o quê? O seu diagrama. E a sua assinatura vai estar ali, porque é uma criação sua. Então, veja como isso é vantajoso, tá? Então, observe. Quais são as regrinhas, né? Quando a gente vai criar esse diagrama para nossa cliente, é muito importante que você leve em consideração, que você leve em conta alguns tópicos, tá? Na hora de fazer esse diagrama. E é o que eu vou entrar agora, é o que eu vou começar a explicar para você exatamente o que é necessário, tá? Então, a primeira coisa, né, que você deve se atentar é que o posicionamento dessas mechas, tá? De que maneira você vai fazer a distribuição, se vai ser o duo de cores, se vai ser mechas. E, gente, quando eu falo em duo de cores, às vezes você deve estar aí se perguntando sobre duo de cores ou sobre trio de cores, que foi o que eu falei aqui. Imagina que você tem uma cliente que ela do cabelo ela quer manter na mesma estável, ela quer um efeito tom sobre tom. Diríamos
até, vamos pegar um exemplo que a sua cliente queira uma tonalidade de marsala na franja e uma tonalidade de vermelho vibrante por todo o restante do cabelo. Olha que coisa linda que vai ficar, que vai dar o marsala aquele efeito mais, né, com uma cor mais vinho, uma cor caminhando aí para um púrpura e o restante do cabelo num vermelho vibrante. Então imagine, aí você fala, mas como é que eu faço esse procedimento? Através de um diagrama. Primeira coisa que você tem que pensar, onde é que a sua cliente, para que lado ela usa essa franja, né? Então diríamos que a sua cliente, olha, que ela costuma utilizar a franja para a lateral. Então você vem aqui, cria uma risca de divisão. Aqui você vem e cria o caimento dessa franja de acordo com o quê? Com o comprimento. Essa franja em degradê, ela vai ter qual é o efeito de franja que ela vai ter, tá? Ela vai ter aquela franja, olha, diríamos que tá aqui, né? Então vamos lá. O rosto da cliente está aqui. Tá? E essa franja ela vai sair daqui e vai criar aquele efeito, olha, mais ou menos assim. Então, significa que ela vai ter essa franja aqui, toda colorida assim, uma tonalidade, e o restante do cabelo aqui, olha, com outra cor diferente. Então, isso é um dos chamados, né, duo de cores. Também você pode criar trio de cores, e quanto mais você colocar ali, né, porque as mechas e esses duos de cores, trio de cores, são adereços. Eles criam pontos de luminosidade, pontos de cores diferentes que vão fazer a sua arte, a sua obra de arte. Então, aqui o que você pode fazer? Você vem aqui, já desenha, né, e onde vai ser, daqui não vai ter. Não. Então, aqui você vai lá e coloca qual é a forma de se trabalhar. Então, aqui você vai o quê? Descolorir esse cabelo. Tá? Provavelmente, se for um cabelo natural, muitas das vezes nem vai precisar fazer uma decoloração prévia. Mas, em geral, quando você faz interseção de cor, ou seja, coloca cores por dentro, e às vezes você pode até brincar um pouco mais. Olha isso, ó. Você pode, nessa outra parte aqui, vou pegar cores de canetas diferentes, só para que você... estava aqui, ó. Eu estou procurando, estava aqui, para que eu consiga ilustrar melhor isso aí, tá? Então, aqui, olha, você pode colocar, ó, eu sempre aconselho isso, que você coloque, faça uso de canetas, né, na hora de fazer seu diagrama, canetas coloridas, para identificar melhor, né, onde é que vai modificar ali o tracejado, o que significa aquela cor diferente ali dentro do seu projeto, dentro do seu planejamento. Então, aqui você pode até ter, olha, um resultado em que uma franja sobrepõe a outra. Então, a franja que está aqui por dentro, olha, você vai ter uma tonalidade. E você pode criar uma outra camada de franja que vai cair sobrepondo como se fosse um véu, sobrepondo essa outra aqui. E ela pode ser de uma terceira cor, então você já tem aqui um trio de cores. Viu como é importante você planejar, você criar, né, na realidade, esse tipo de trabalho, que é o diagrama de cor? Ele vem para te ajudar mesmo, para fazer com que você estimule a sua criatividade. E é interessante que você não pegue. Existem milhares de diagramas prontos? Sim, existem. Mas é importante que você próprio diagrama de cor. É importante que você desenvolva essa habilidade, porque a partir do momento que você começar a desenvolver melhor essa sua habilidade de criação e começar a aplicar, né, toda a sua sabedoria, o seu conhecimento, né, de ver ali onde é que vai estar o posicionamento, o caimento daquela mecha ou daquela interseção de cor ali, você vai passar a se tornar um colorista de ponta, um exímio colorista, e vai deixar aquela questão de ser um colorista mediano para trás, ok? Então, uma outra dica que eu dou, então a primeira dica é essa, detectar primeiro o que você vai fazer. É um duo de cores, é um trio de cores, vão ser mechas, tá? A segunda coisa, né, como eu falei para vocês, é já falar com a cliente se ela vai realizar somente o procedimento de cor ou se ela vai realizar também o procedimento do corte.
Porque uma coisa depende da outra, os dois precisam estar em sintonia. O terceiro ponto é que a minha sugestão, quando você começar a desenvolver essa habilidade de criar um diagrama de cor, é que você tenha no seu salão uma ou duas bonecas. E essas bonecas não precisam ser as carecas aqui, como essa, tá? É muito importante que você tenha bonecas que tenha cabelo e que o cabelo seja possível de ser processado quimicamente, porque é nelas que você vai testar. Então, e por que eu tô falando isso, tá? Porque nem tudo que nós desenhamos, nem tudo que sai aqui, ó, da nossa cachola, tá? E que nós aplicamos ali no nosso papel, no nosso diagrama, funciona na prática. Você quer ver um exemplo disso? Tá, então vamos lá. Imagina que a boneca que você tem aí, uma boneca e que você tenha realizado, vou pegar outra aqui, vamos pegar a fofa hoje aqui, tá? Então, imagina que você tenha realizado um serviço de mechas para sua cliente, em que você tenha retirado lá no seu serviço de mechas, no seu diagrama, você desenhou que você ia colocar uma mecha que era para ser extraída de onde? Aqui da parte frontal da cabeça da boneca, e que essa mecha era uma transparência, tá? Então vamos lá, eu vou entrar aqui um pouquinho na sua frente, mas só para mostrar. Pronto. Então imagina que era exatamente isso aqui, olha, que estava lá. Eu vou aumentar aqui, vou levantar, espero que vocês estejam visualizando bem, ó, nas duas plataformas. Então imagina que era esse o resultado que você estava planejando de ter lá no seu diagrama. E você foi e não colocou, você só riscou que você queria uma mecha que fosse frontal, que você estava desejando que caísse como se fosse uma vírgula aqui na frente, como se fosse o hair contorno. E você não imaginava que quando você fizesse esse tipo de procedimento na prática, né, essa extração que você talvez não tivesse pensado em eriçar essa mecha, talvez você não tivesse esse conhecimento ainda, o que você ia obter como resultado? Aquela famosa mecha gambá, né, que é aquela faixa, né, descolorida quando a sua cliente prende esse cabelo para trás. Então vejam a importância de você testar aquilo que você planejar no seu diagrama antes de você aplicar no cabelo da cliente aquela nova técnica, tá? Esse é o meu conselho, a minha sugestão. É importante que você também aprenda, ao colocar ali, né, no diagrama, o posicionamento dessas mechas. É muito importante, porque dependendo do lugar que você colocar, né, o posicionamento dessa mecha, ele vai cair, né, de uma forma no resultado final do seu trabalho ou de outra forma. Então é muito importante que você tenha esse tipo de conhecimento para que você consiga, tá, entregar para ela um resultado legal de cor aí, que você não faça os testes que você precisa fazer no cabelo dela, que você faça os testes apenas nas bonecas. Tem pergunta? Mostrasse na cabeça da boneca as divisões. Ah, tá. Então vamos lá, vou pegar ela aqui outra vez, tá? Dessa aqui, né? Então, essa é uma das técnicas, Maria Rosa, que eu criei, que tem lá no meu curso Desvendando a Colorimetria. Inclusive, lá no meu curso online, eu tenho muitas outras técnicas e todo o trabalho que eu faço é projetado dessa forma. Olha, aqui você tem, olha, uma técnica de mechas em que eu posicionei, tá? Você vai ver aqui, olha, a linha verde, tá? Essa linha verde, ela vai mostrar, tá, para você a divisão que você vai ter que fazer na cabeça da sua cliente. Tá vendo? Então, isso é importantíssimo e é por aí que você começa a fazer, é por essa parte que você começa a mostrar o seu trabalho, tá? É aí que você começa a criar o seu diagrama de cor. Depois você vai ver que eu utilizei duas cores diferentes de caneta, então eu usei a caneta azul, que é onde eu vou o quê? Extrair, olha lá,
as mechas que são em transparência e que eu vou eriçar essas mechas depois, tá? Durante o procedimento. E eu posso tanto eriçar quanto não eriçar. Se eu retirar essa mecha diretamente do couro no momento de descolorir, eu tenho que apagar a raiz depois ou esfumar, para não ficar o quê? Aquele efeito de mecha marcada com marcadura, tá? Depois você vai ver que também tem, olha, o zigue-zague que foi feito, que tá aqui agora, tá aparecendo para vocês em laranja, porque já foi em vermelho, mas hoje em dia ela já está em laranja. Eu fui dividindo também os painéis, olha, por onde o profissional deve começar a executar a técnica. Então, eu tenho aqui painel 1, painel 2, tá? Depois você vai ver aqui do lado painel 3, depois o painel 4 e aqui na frente, olha, o painel 5. Então, é assim que eu começo a executar esse resultado, né? A criação, na realidade, desse meu diagrama de cor. Então, você pode notar, vocês puderam, né? Então, vocês puderam, de fato, notar que existem algumas regrinhas. Então, eu preciso saber o quê? De que maneira eu vou posicionar essa mecha? Eu vou colocar essa mecha em diagonal? Eu vou colocar essa mecha em vertical? Eu vou colocar essa mecha, ela vai ser o quê? Horizontal, diagonal, vertical? Qual vai ser o posicionamento dessa mecha quando eu for fazer, criar, né, o meu diagrama? Ela vai ser em diagonal, se vai ser diagonal para dentro, se vai ser diagonal para fora, olha lá, porque aqui eu tenho um resultado e aqui eu tenho um outro resultado diferente. Aqui eu tenho uma diagonal que é para dentro e aqui eu tenho uma diagonal, olha lá, que é para fora. Então, por quê? É o posicionamento que eu coloco. Eu tenho que determinar também se a minha mecha vai ser o quê? Em tricotagem, se essa tricotagem vai ser pequena, se vai ser uma tricotagem baby lights, ou se vai ser uma tricotagem média, ou ainda se vai ser em slices mais largos, mais marcados. Eu também posso determinar se vai ser em zigue-zague ou não. Até que parte do cabelo eu vou determinar em quantos painéis. Ali naquela divisão eu coloquei 5 painéis. Mas você pode criar, né? Nada te impede de criar uma técnica em que você pode ter aqui, ó, ali tá em losango, né? Aqui você tem, né, um losango e depois o triângulo ali para fazer, né, a franja da cliente. Aqui atrás estava em 2 painéis, aqui mais um. Então, a vista que você tem de cima é essa. Você tem aqui na parietal um painel, aqui outro, 4 painéis e o da frente 5. Mas você também pode criar técnicas em que você pode distribuir e posicionar essas mechas, tá? Em maior quantidade, né, distribuindo pela cabeça, ou às vezes até aumentar a quantidade de painéis, né, que são painéis para você retirar. Então, pode até, de repente, se você sentir que é mais fácil para você trabalhar, olha lá, criar aqui, ó, tudo invertido. Então, você vai ter aqui uma divisão, olha, onde você tem 1, 2, 3, 4 painéis só na parte de trás e você pode determinar, de acordo com o posicionamento que você deseja colocar dessa mecha, mediante qual caimento que você espera que ela tenha. Se essa mecha aqui, ó, se essa divisão do painel vai ser do jeito que tá aqui, se esse caimento vai ser para um cabelo, imagina que, ai, Rê, mas eu prefiro aquele que é a diagonal para fora. A diagonal para fora é muito utilizada para cabelos de médio a longo, tá? Mulheres que têm cabelos curtos, um exemplo disso é aquele Chanel, tá? Bem curto mesmo. Então, você não vai colocar mechas aqui para não dar o efeito oncinha. Aqui você vai começar acima, olha lá. A daqui, ó, próximo já do occipital, que é aquele ossinho que nós temos aqui, tá? É que você começa a aplicação das suas mechas. E essa mecha, é bem legal você fazer o quê? Mechas, o quê? Aqui, ó, em transparências eriçadas, diagonal para dentro. Por quê? O corte favorece. Todo o caimento do cabelo vai fazer o quê? Aqui nessa parte, olha,
de trás da cabeça, ele faz o que? O Chanel. Nessa parte de trás ele faz isso, ele cria aquele côncavo aqui, tá? Então ele entra, então essa mecha vai cair assim, entrando para esse tipo de caimento. Já nas laterais, a minha sugestão é que você modifique. E por quê? O caimento já não vai ser o mesmo. Então tudo depende da forma que você pretende que o caimento da mecha aconteça. Tá? Viu como é importante isso, gente? Fazer o diagrama? Então, aqui na frente é a mesma coisa. Às vezes a pessoa, olha lá, usa o cabelo com uma divisão ao meio. É importante respeitar essa divisão da cliente? Depende. Tudo depende do que a tua cliente o que ela está em busca. Está em busca de do couro cabeludo. E tenha percebido que ali naquela parte frontal, ela não tem, né, nada que te impeça de fazer uma franja para o lado que você deseja. Porque se ela tiver, né, um nascimento de raiz que vai do lado oposto do que você pretende, já te impede de criar. Viu como é importante você determinar o posicionamento de cada mecha, inclusive nessas partes, né, a franja e tudo mais? Então, criar aqui, olha, a franja. E aqui você vai fazer, de repente, totalmente diferente do que você já tinha feito, às vezes, em outras ocasiões. Você pode criar, tá? Você pode colocar aqui, ó, apenas pontos, olha, de parte e deixar um véu de tricotagem fina para dar um pouquinho de babyline, um pouquinho maior, porque senão vocês não vão conseguir enxergar, mas vocês podem colocar só para dar aquele efeito de naturalidade, mas as partes maiores, né, a serem clareadas, vão estar aqui em pontos de luz específico. E depois você pode vir fazendo um sombreado aqui de cor, apagando, esfumando essa raiz para não ficar tão marcada, tão delimitada. Então, existe, gente, uma variedade, uma diversidade enorme. Aqui o céu é o limite. Você tem possibilidade de criar muitos, né, muitos diagramas, e com um único diagrama você tem a oportunidade, né, e a possibilidade de oferecer para sua cliente diversidade, né, em relação ao resultado de cor. Às vezes a mesma cliente usa o mesmo diagrama, só que com cores diferentes e tem resultado diferente. Entendam isso. Agora, um outro passo que eu também considero muito importante, tá? É que você planeje bem esses painéis. Por quê? Conforme o tipo de serviço que você vai executar, se vai ser mechas ou se vai ser duo de cores, no caso de mechas, se você trabalha sozinho, não adianta você criar, né, um diagrama muito elaborado, se caso você tiver um serviço em que várias pessoas vão estar trabalhando na mesma cabeça. Eu sei que existem salões em que 2 profissionais executam o procedimento de mecha, tá? E aí o que acontece? Então, pessoal, é muito importante você planejar esses painéis. Eu sei que existem profissionais que trabalham com 2, 3 profissionais na mesma cabeça. Então, se você planejar um resultado, né, de diagrama com muitas diferenças, então você pode mesclar aí, às vezes, no mesmo diagrama, 3 técnicas de extração de mecha. Como é que você vai extrair, né? Eu vou extrair na diagonal, uma diagonal para fora, uma mecha em tricotagem, a outra vai ser em slice, a outra vai ser transparência eriçada. Só que cada pessoa tem, né, habilidade de fazer essa tricotagem numa profundidade ou numa espessura diferente uma da outra. E às vezes você vai atuar lá no painel frontal e a outra aqui no painel, a parte de trás. E depois vocês trocam. Então às vezes fica um pouco complicado. O mais indicado é que ao realizar, né, essa criação de diagramas de cor mais complexos, que você execute sozinho, que você faça sozinho. Cuidado com a quantidade também de painéis que você coloca no seu diagrama, porque dependendo da quantidade de painéis,
se a técnica for um cabelo que demora muito, que a tua cliente tem uma quantidade, um volume de cabelo muito grande, isso vai, né, te prejudicar um pouquinho, porque pode ser que você demande mais tempo para executar o procedimento, então às vezes até você chegar no topo, você já teria que enxaguar a parte de trás. Não, eu vou sem microfone. Aí, o que acontece? Você de repente o que pode acontecer, tá? Você de repente pode estar ali precisando enxaguar mais rápido esse cabelo. Então, eu sugiro que você, às vezes, nessas situações, coloque mais quadrantes na parte de trás, no cabelo dessa cliente que você tem mais densidade, mais volume de cabelo. Em contrapartida, eu também gosto de pedir para que vocês, na hora de realizar o diagrama, tenham um bom senso, faça uso do bom senso, porque eu sei que tem aquela tua cliente que no seu diagrama você foi lá e colocou aqui, tá? Você fez a divisão de um painel para o outro, então vamos supor que aqui seja o painel 1 e aqui seja o painel número 2, tá? Então, nesse painel você colocou, né, uma tricotagem. Você fez lá uma transparência, uma tricotagem, um zigue-zague. Uma transparência, uma tricotagem, um zigue-zague. Mas a cliente que você vai atender escolheu essa técnica, ela gostou, ela viu lá o seu diagrama no seu salão. Monte uma pasta, um arquivo de diagramas. E aí ela viu o resultado que fica lá, eu gostei desse, eu quero esse serviço aqui. Só que ela tem o quê? Pouco cabelo. E quando a sua cliente tem pouco cabelo, é importante que você use o bom senso. Se a sua cliente tem pouco cabelo e você tem no seu diagrama uma quantidade de mechas que é muito grande, raciocina que você deve diminuir, né, a quantidade de mechas que você deve aplicar. Então, pelo menos uma dessas sessões tem que sair daqui, não pode ficar ali, porque senão você vai ter um cabelo demasiadamente claro, tá? Então, veja como é importante saber utilizar o bom senso no momento de usar o diagrama que você criou, tá? Isso é muito importante. Uma outra coisa que eu sempre falo, que é dica importante, é que as canetas coloridas, elas vão facilitar para você, tá? Enxergar melhor qual é, né, essa mecha aqui, que está aqui em azul, vai ser a de transparência. E na hora de aplicar essa regra, também é importante, se você tiver acesso a isso, colocar o papel com cor por fora, né? Existem papéis dourados, papéis não só do prateado, mas papel que é ali azul. Então, se você tiver acesso a esse tipo de papel, é legal que você faça também o uso desse papel, ele facilita a sua visualização. Ou então você pode fazer as suas mechas com uso de fitas transparentes, que você vai ver exatamente a cor do produto que você aplicou naquela mecha, tá? Porque nesse caso dos diagramas, você também pode brincar. Uma mecha com coloração, a outra mecha com descolorante e oxidante de 20 volumes, a outra mecha você descolore com uma volumagem de oxidante diferente, então você vai chegar no fundo de clareamento diferente e na hora que você tonalizar, essas mechas vão ter o quê? Resultados de cor diferente. Veja só como você pode, com um único diagrama, criar uma diversidade de cores diferentes para a sua cliente, tá? Então, pessoal, o uso do bom senso, eu já falei, o uso das canetas coloridas, planeje de que maneira você vai fazer a extração dessas mechas, se vai ser em tricotagem, se vai ser, né, mechas em transparência, se vai ser, qual é o posicionamento delas no momento de distribuir por toda a cabeça, tá? E isso é muito legal porque a sua cliente começa a perceber que quando você trabalha dessa forma, você tem um diferencial. E quando ela enxerga que você é um colorista que tem esse diferencial, ao mesmo tempo ela começa a te tratar diferente e a fazer indicações do seu trabalho para as amigas, para as outras, né, para os familiares, e com isso a sua clientela aumenta, você se desenvolve mais, né? As suas habilidades são otimizadas enquanto colorista e, por sua vez, enquanto empreendedor, isso é ótimo, porque você atrai mais clientes para o seu salão e vai criando o quê? Solidez para sua marca. Todo mundo começa a entender que, nossa, lá no salão do fulano, ele faz mechas de um jeito diferente. Você acredita? Nossa, ele desenha o jeito que ele quer fazer as mechas exclusivamente para mim.
a outra vai ficar falando, nossa, mas como assim? Exato. Então você vê que é esse o diferencial, é isso que faz com que você deixe de ser um colorista, né? Um bom profissional até, mas que tenha aí uma capacitação mediana, de um profissional colorista de ponta. Um colorista que seja o quê? De sucesso. Ok? E é isso que eu queria falar para vocês hoje, relacionado aos diagramas. Se você gostou, compartilhe com seu amigo, deixa seu like, entra lá no canal da Beleza na Íntegra para ativar o sininho e receber as notificações quando eu posto lá os novos vídeos, tá? Um grande abraço para vocês e até amanhã que temos mais live.